Olá, eu me chamo Anderson Lopes e sou professor de hipnose e hipnoterapia. E é muito frequente associarem a hipnose com a regressão hipnótica e a regressão com a hipnose. No entanto, e presta atenção agora, toda regressão é um processo hipnótico, ou seja, é um fenômeno que ocorre na hipnose. No entanto, a hipnose por si só não é uma regressão. E agora eu vou explicar tudo isso começando com a hipnose. A hipnose é um comportamento onde você engaja a sua atenção em torno de um único pensamento ou sugestão. No entanto, para esta ideia ou sugestão ser aceita, ela sempre se torna uma autossugestão, ou seja, você está totalmente atento à sugestão e utiliza os seus sentidos sensoriais, como imagens, diálogo interno, sensações, para construir a sugestão internamente. Então, simplificando, a hipnose é quando você está totalmente concentrado em apenas uma única sugestão e todo o resto é deixado de lado. E por isso, por exemplo, que um filme ou uma ótima leitura é um processo totalmente hipnótico, porque afinal você deixa tudo de fora da sua atenção e se concentra apenas em uma única direção. E obviamente, certas sugestões ativam fenômenos hipnóticos, ou melhor, certas sugestões geram uma mudança da percepção da realidade, seja interna como externa. Como por exemplo, se a sugestão é, e você pode simplesmente esquecer do seu nome agora. Com o engajamento total da sua atenção, você vai criar esta percepção interna alterada. Portanto, vai criar este resultado de forma automática. E por que isso ocorre? Porque enquanto a sua atenção está totalmente focada, você rebaixa a parte que pensa e amplifica a parte que faz. Em outras palavras, você não fica pensando como fazer a sugestão, você simplesmente faz a sugestão. E se olharmos para o cérebro de uma pessoa hipnotizada, este resultado ocorre devido às conexões reduzidas entre o córtex pré-frontal dorsolateral e da rede neural. E como mencionei, sugestões específicas ativam fenômenos hipnóticos. No exemplo anterior, é gerado o fenômeno hipnótico denominado amnésia. E dentro destes fenômenos, ou também podemos dizer dentro das habilidades hipnóticas, que podemos criar através da hipnose, está o fenômeno denominado de regressão hipnótica. E por isso, a hipnose não é regressão. Hipnose, mais uma vez, é o comportamento onde você coopera a seguir totalmente com as sugestões de um hipnotista ou hipnoterapeuta, como também sem a necessidade nenhuma de uma sugestão externa, porque o processo é sempre uma autossugestão. E, obviamente, compreender o que eu acabei de dizer gera maior autonomia para você ter o controle de si mesmo, sem depender de ninguém para realizar, por exemplo, uma mudança interna. Então, como você já descobriu, a regressão faz parte dos fenômenos hipnóticos que ocorrem durante a hipnose, onde a regressão é um fenômeno extremamente natural. Se, por exemplo, eu pergunto a você agora mesmo, me diga detalhadamente o que você fez ontem. Para responder esta pergunta, você necessita se interiorizar e regredir para vivenciar internamente este momento específico. E apenas relembrar é uma regressão. E, obviamente, quanto maior é o seu engajamento neste processo, mais facilmente você tem acesso a esta informação. É muito importante também deixar claro que nem todas as pessoas vão regredir da mesma maneira. Como já mencionei, o fenômeno da hipnose, denominado regressão hipnótica, ocorre com uma sugestão. E essa sugestão é construída através dos canais sensoriais. Aliás, todos os fenômenos são construídos dessa forma. E, portanto, algumas pessoas podem facilmente relembrar através de construções visuais, enquanto outras podem apenas ter sensações, outras apenas flashes, apenas vozes e etc. E é claro que através da forma como utilizamos as palavras, podemos amplificar o resultado da regressão através da forma como incluímos as palavras que encaixam em outros canais sensoriais. Por exemplo, se uma pessoa diz, eu estou vendo a minha casa, posso ajudar essa pessoa a incluir outro canal sensorial e tornar a experiência mais amplificada. Como, por exemplo, após ampliar os elementos visuais, posso lentamente conduzir a atenção e sugestionar. E o que você sente enquanto vê a sua casa? Ou o que você escuta à sua volta? E ainda mais importante de tudo isso é a pergunta a seguir.
Para que, afinal, utilizar uma indução hipnótica? A regressão hipnótica foi totalmente sistematizada por Freud, onde através desta técnica é possível destravar memórias reprimidas, ou para simplificar, traumas inconscientes. E, portanto, a regressão é uma ferramenta extremamente valiosa para a terapia, porque é um processo de dessensibilização, isto é, enfraquecimento de gatilhos problemáticos e inconscientes, como também é uma ferramenta de reenquadramento, isto é, geradora de novos comportamentos mais congruentes para a vida da pessoa. É claro que quando utilizada por um profissional. E além da regressão hipnótica, onde enquadra uma regressão sempre que você imagina algo que ocorreu, há também a regressão de vidas passadas. E aqui entra o sistema de crença individual de cada pessoa. Por exemplo, se uma pessoa acredita que devido à sua vida passada está obtendo um comportamento limitante na sua vida atual, é necessário conduzir a atenção dessa pessoa a construir este processo de regressão até a vida que ela acredita onde está o problema. Porém, em uma pessoa que não acredita em vidas passadas, este, que também é um fenômeno hipnótico, simplesmente não vai ocorrer, porque não há nenhuma crença que sustenta este processo. É simplesmente uma questão de acreditar ou não. Então a regressão hipnótica é um fenômeno da hipnose que ocorre com todas as pessoas. É um processo simples e até mesmo extremamente natural. Já a regressão de vidas passadas é um processo que depende totalmente da crença de cada indivíduo. E ainda é importante mencionar sobre a veracidade de cada experiência que envolve uma regressão. Porque conforme a neurociência, todas as nossas memórias são reconstruídas. E este processo é denominado de reconsolidação da memória. E o que exatamente isso significa? Significa que se você imagina um momento lá da sua infância, você também carrega com este processo todas as suas crenças, valores e experiências obtidas até os dias atuais. E, portanto, você inclui essas peças na construção da regressão. E por isso, pode-se dizer que sempre que pensamos no passado, também estamos reconstruindo com detalhes adicionais. Por exemplo, uma pessoa que está depressiva pode imaginar um momento do passado muito mais negativo do que de fato ocorreu, porque o seu estado interno atual torna-se um filtro que altera e molda a percepção. E como mencionei, os valores e as crenças também vão interferir diretamente neste processo. Outro exemplo, uma pessoa que atualmente acredita que não merece ser feliz devido às suas experiências mais recentes pode facilmente incluir detalhes que de fato não ocorreram no passado, apenas para reforçar esta crença. Mas então, Anderson, você está dizendo que a regressão é sempre reconstruída e de nada serve de forma terapêutica? É claro que serve. E não só serve, como eu já mencionei, é extremamente poderosa, porque ativamos através da regressão hipnótica os gatilhos inconscientes, isto é, reações que ocorrem diretamente no corpo. E, consequentemente, podemos trabalhar de forma terapêutica diretamente nessas reações e dessensibilizar os gatilhos problemáticos. Isto é, reações que ocorrem diretamente no corpo. E, consequentemente, podemos trabalhar terapeuticamente diretamente nessas reações e dessensibilizar os gatilhos problemáticos. Mas aqui eu estou mencionando uma das várias abordagens terapêuticas. E aí, o que você achou deste vídeo? Escreve aqui embaixo nos comentários para eu saber disso.